Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando nossa aula número 12 hoje. Desde que a gente começou a ter nossas aulas ao vivo, nós já começamos a falar sobre os pensadores e o que cada período da história, junto com a vivência deles na economia, trouxe para as teorias econômicas e para que muita coisa é utilizada até hoje. Então, dada a percepção deles do momento, eles tiveram várias teorias em relação ao pensamento econômico, e os que vieram depois deles, todos seguiram essa teoria, desde Adam Smith, David Ricardo, no qual a gente falou na aula passada, e hoje a gente vai dar uma continuidade nesses pensadores que os precederam, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês, para ficar mais fácil da gente discutir sobre o tema, e dar continuidade na nossa última aula. Então, hoje a gente vai estar falando sobre os subjetivismo capitalista. Hoje, tô precisando treinar os trava-língua aí. A gente vai falar dos economistas que foram o Beta, Say e Senior, e quais foram as contribuições deles também dentro dessa parte do subjetivismo capitalista, ok? Então, nossa aula número 12, vamos dar continuidade nessa parte de entender mais ou menos o que esses economistas trouxeram para o pensamento econômico atual, ok? Então, vamos lá. Dentro do subjetivismo capitalista, a gente teve o início da teoria da utilidade. A gente vai diferenciar um pouco essa teoria da utilidade do que a gente vê em micro, tá? Então, essa teoria é um outro ponto de vista, então é um pouco diferente do que a gente viu lá nas matérias de micro que vocês viram. Então, dentro dessa teoria da utilidade, nós temos a especialização e a divisão do trabalho e dos produtores, que foi o que a gente viu nos períodos anteriores e dos pensadores anteriores. Nós vimos que a especialização do trabalho e que quando se trouxe em si a industrialização e a revolução da produção e dos capitalistas, nós tivemos a especialização do trabalho e a divisão dos trabalhos junto com os produtores. E ao contrário de uma ideia de unidade, de coesão, fez com que os indivíduos se vissem cada vez mais isolados como entes privados e tendo que lutar para sobreviver. Ou seja, ao invés da gente ter essa percepção de que iria se viver em comunidade, que essas pessoas trabalhariam em conjunto, houve-se o ponto de vista que, já que meu trabalho é dividido, e já que eu vou se especializar numa técnica só, as pessoas começaram a se individualizar cada vez mais. Ou seja, elas estavam pensando só em si, como entes privados, para que ela tentasse lutar para sobreviver. Por quê? A gente viu bastante que os capitalistas, eles utilizavam da mão de obra para estar enriquecendo. Foi isso que a gente viu nas últimas aulas. E os trabalhadores acabaram percebendo que esse enriquecimento dos capitalistas não estavam trazendo nada para eles. Então, eles pensaram em cada vez mais em si para lutar para sobreviver, para se ter, além do seu trabalho de subsistência, um pouco mais de renda para ter, vamos dizer, um mínimo de dignidade. Então, nesse período, as pessoas vão se ver cada vez mais individuais, pensando só em si. Então, os indivíduos aparecem assim como egoístas e pertencentes de um espírito de competição e sobrevivência. Eles começaram a perceber que o quê? Havia-se uma grande massa de pessoas no qual ofertaria o seu trabalho. Então, com essa oferta demasiada de trabalho em troca de renda, as pessoas começaram a ter esse espírito de competição dentro das sociedades e dentro dessas comunidades. Por quê? Porque elas precisavam sobreviver. Então, elas estavam pensando cada vez mais em si. Então, assim, cada pessoa passava a ser vista como fundamentalmente egoísta e como um antagonista e combatente natural do seu semelhante. Então, qualquer pessoa que estivesse fora do meu núcleo, né, da minha família, era naturalmente uma concorrência, uma pessoa que estaria concorrendo contra mim. Então, a teoria da utilidade começa a perceber que a especialização do trabalho e essa divisão do trabalho fez que cada vez mais as pessoas pensassem mais em si, como um espírito egoísta, pensassem no individualismo como forma de tentar sobreviver. Então, esse novo ponto de vista pode ser visto como máxima clareza nos escritos do economista Thomas Hobbes.
Então, ele viveu quando essas relações sociais, juntamente com os capitalistas, estavam sendo descobertas como uma forma cada vez mais dominante de relações humanas na Inglaterra. Então, esse tipo de relação com o capitalista, ela tornou-se mais fria. Por quê? Porque anteriormente as pessoas tinham a relação com os senhores feudais, que não era somente como troca de renda. Então, eles tinham a relação de poder, os senhores feudais tinham poder e acabava protegendo seus servos. E dentro de outras situações, as relações eram diferentes do que com o capitalista. Por quê? Porque o capitalista contratava o trabalhador somente em troca do seu salário. Era como se ele comprasse o serviço do trabalho só. Era a única relação que ele tinha. E o capitalista foi se enriquecendo cada vez mais, foi aumentando o seu capital em cima da mão de obra. Por quê? Porque naquela época, como nós vimos, a mão de obra do trabalho era o fator principal da produção, né? Como a gente comentou até na questão da mais-valia de Marx, que o valor do produto, no valor do produto estava incluída a mão de obra. Então, ele comprava-se a mão de obra para produzir cada vez mais. Então, essa relação dominante do capitalista foi fazendo com que as pessoas se individualizassem cada vez mais. Dentro do trabalho de Thomas Hobbes, o Leviatã, que foi publicado em 1651, ele expôs de maneira bastante objetiva uma opinião muito difundida até então, de que todos os motivos humanos, de que todas as coisas que o ser humano fazia, vinham de um desejo egoísta do que quer que promovesse o movimento vital do organismo individual, que era a pessoa, ou seja, todo movimento, tudo aquilo que as pessoas faziam era pensando individual, pensando somente em si. Então, esse economista, na época, ele acreditava que todos os motivos humanos, até mesmo a compaixão, eram apenas disfarces de auto-interesse egoísta. Então, ele tinha essa percepção que, quando a gente fala de subjetivismo capitalista, que os capitalistas trouxeram como subjetivo, ou seja, meio que... como que eu posso dizer? Meio que transparecendo, né? Meio que, tipo, dentro dessa situação que o capitalismo trouxe, que as pessoas, até quando elas demonstravam compaixão, ela estava disfarçando do seu sentimento egoísta. Então, ele até escreveu que a tristeza pela calamidade de outra pessoa é piedade, e não compaixão em si, né? Então, quando você entristece com a situação de outra pessoa, dentro desse ponto de vista, você está tendo piedade dela. E ele disse também que é derivada da imaginação de que a mesma calamidade possa ocorrer com a própria pessoa, sendo assim chamada de compaixão ou de companheirismo. Então, só tendo essa percepção de compaixão quando você se colocaria no lugar da outra pessoa. Então, eles começam a perceber que a teoria da utilidade é quando a pessoa faz aquilo pensando somente em si, em benefício próprio, e dificilmente ela faria em benefício de outra pessoa. Então, toda a sua atuação e todo o seu comportamento dentro da economia seria pensando somente em si, somente em benefício próprio. Então, na ausência de restrições sociais, Hobbes achava que esse egoísmo inato levaria inevitavelmente a um estado natural de guerra em que cada pessoa era contra todas as outras. Então, nesse estado da natureza, a vida de cada pessoa seria solitária, pobre, feia, brutal e curta. Então, o que o Hobbes mostrou dentro dessa teoria da utilidade naquele momento? Que aquela questão de classes sociais que a gente viu nos outros, como Adam Smith falava, David Ricardo também pregava, que essa classe de pessoas teria sempre esse estado natural de guerra sobre tudo, né? De uma guerra contra todos. E como ela seria muito individualista, por causa que ela precisava se defender para sobreviver, ela seria uma pessoa solitária e dificilmente ela conseguiria se desenvolver dessa classe que ela estaria. Então, Hobbes escreveu em uma época em que as características do capitalismo ainda não estavam misturadas com as ordens sociais medievais, ou seja, tinha uma mistura de que as pessoas deveriam se isolar para poder sobreviver, mas ainda tinha aquela questão de ordem medieval que ainda estava presente dentro das comunidades. Então, embora advogasse a submissão ao monarca absoluto como meio de escapar ao conflito brutal entre as pessoas,
autores posteriores que aceitavam essa visão da natureza humana advogaram que a mão invisível do mercado era um meio de solucionar os conflitos surgidos com a competitividade e a competitividade natural dos homens. Então, quando Adam Smith falou da mão invisível, que ela auto se regulava no mercado, esses autores que vieram após o Adam Smith, né, no caso de Hobbes, começou a perceber que essas pessoas aceitariam essa situação de que o mercado se autorregulasse e que isso tudo seria uma natureza do homem também. Tanto essa competitividade entre eles, quanto essa situação de querer mais ser individualista, seria uma situação natural, assim como a mão invisível que manipulava o mercado. Então, a teoria da utilidade mostra que as pessoas só vão ver aquilo que é útil, aquilo que vai ser necessário para si, quando for somente benefício próprio, sem pensar em outras pessoas. Então, o que é útil só para mim e não para outra pessoa, não para o grupo. Por quê? Porque o capitalismo trouxe isso de forma subjetiva, certo? De que as pessoas deveriam somente pensar em si para ela continuar crescendo, ou, no caso dos trabalhadores, sobrevivendo. Então, a base teórica filosófica do utilitarismo é que todos os seres humanos estão motivados a diminuir a dor e maximizar o prazer. Ou seja, eu quero sair dessa situação ruim, desse desconforto que no momento eles viviam, né? Essa questão de sobrevivência, e maximizar o prazer, onde eu teria um bem-estar para mim. Uma instituição que gerava o equilíbrio e ameniza os conflitos, como o mercado, era visto como uma instituição benéfica, ou seja, então, se o mercado dasse esse equilíbrio e tentava amenizar essas guerras, esses conflitos, ele era uma instituição boa, era uma instituição que ajudaria todas essas pessoas que estariam passando essas condições de conflito. Então, os utilitaristas, os que acreditavam nessa ideia do utilitarismo, eles eram, ao contrário de Smith e Ricardo, com a teoria do valor do trabalho, acreditavam que o valor de uma mercadoria era a sua utilidade. Ou seja, quando Adam Smith e David Ricardo disseram que o valor da mercadoria era o valor do trabalho inserido nela, os utilitaristas acreditavam que isso não, que o valor da mercadoria seria estabelecido assim que ela era quando se atribuía uma utilidade a ela. Não total, mas sim marginal. Isto é, uma utilidade para gerar prazer. Ou seja, então não seria somente uma utilidade, assim, eu tenho uma caneta para escrever, mas o prazer que aquela mercadoria iria lhe trazer, iria lhe proporcionar. E por isso formularam a teoria do valor-utilidade, renegando também as conclusões de conflitos. A teoria do valor-utilidade se mostrava também, portanto, uma teoria da harmonia social. Por quê? Então, a partir do ponto que essas mercadorias que trariam a utilidade, que trariam o prazer dessas pessoas, trariam uma harmonia social melhor. Por quê? Porque a pessoa iria diminuir aquela questão de individualismo, de pensar em si só, e de ver as outras pessoas como combatentes ou como concorrentes sempre, e isso acarretaria numa harmonia social. Então, note que, nesse período, o pensamento era trazer, além da harmonia social, fazer com que as coisas continuassem funcionando daquela forma. Por quê? Porque as mercadorias seriam feitas para que as pessoas tivessem prazer, certo? Porque até então, o que a gente percebeu? Que as mercadorias eram utilizadas e criadas para a necessidade humana, correto? E o seu valor inserido, o valor inserido naquela mercadoria, era do trabalho empregado nela. Então, a pessoa ia lá, trabalhava, gerava mercadorias que atenderiam à necessidade. O utilitarismo não ia ver dessa forma. No ponto de vista deles, essas mercadorias trariam satisfação pessoal. E essa satisfação pessoal traria uma harmonia para a sociedade. Traria, vamos dizer assim, reduziria as concorrências entre as pessoas, né? Essa questão do individualismo que o capitalismo trouxe. Então, iria minimizar essa situação que foi meio que subjetiva pelo capitalismo, certo? Então, ainda dentro dessa perspectiva de harmonia, de trazer essa harmonia para a sociedade, viam a renda distribuída entre classes como correta
e se esforçaram em justificar moralmente o lucro dos capitalistas. Ou seja, além de eu criar uma mercadoria, e essa mercadoria, além de satisfazer a necessidade da população, eles tentavam se esforçar para justificar como essa renda era distribuída, que você realmente iria receber o salário por aquilo que você estava trabalhando, e que os capitalistas, moralmente, o lucro deles era o correto. Por quê? Porque eles estavam gerando mercadorias que iria te trazer o prazer, que iria trazer essa sensação de bem-estar para as pessoas. E isso também geraria uma harmonia dentro da sociedade. É do estudo do comportamento e da moral capitalista, calculada, racional e ponderante, que os utilitaristas derivam o comportamento e natureza humana, podendo ser resumido no grande princípio já citado: maximizar o prazer e reduzir a dor. Em outras palavras, maximizar os lucros e utilidades e reduzir os prejuízos. Então, pensando de uma forma bem racional, o que você, como capitalista, necessita da mão de obra humana para poder produzir. E no momento onde as pessoas começam a perceber esse individualismo e ter as outras pessoas como concorrente e pensar cada vez mais em si, isso não seria uma coisa tão boa para a produção, para gerar mais produção, correto? Então, os capitalistas começaram a perceber que essas pessoas teriam que sentir o prazer naquilo que estava fazendo. Tá, então como que essas pessoas vão sentir prazer em trabalhar em diversas horas, ganhar pouco salário, vendo uma pessoa enriquecer e ela continuar no mesmo estado? É trazer a harmonia social, através de mercadorias que iriam diminuir a dor, né? Essas mercadorias, essas questões sociais seriam reduzidas através de maximização do prazer. E essa maximização do prazer, pessoas trabalhando com prazer, ela iria gerar mais lucros e reduzir os prejuízos. Então, dentro dessa visão utilitarista, era basicamente pensar na pessoa ter um bem-estar, em satisfazer pessoalmente. Dentro dos utilitaristas, a gente vai ter o primeiro pensador dessa corrente, que foi o Jeremy Bentham. Ele viveu entre 1748 e 1832. Ele foi filósofo, economista inglês e foi um dos mais influentes autores dessa corrente, né? Então, em uma das suas obras, que é a Introdução dos Princípios da Moral e da Legislação, ele formulou os princípios filosóficos que guiam a corrente utilitarista. Então, o que eles pensavam? Na moralidade, naquilo que iria trazer satisfação realmente para as pessoas, mostrar que aquilo que ela estava fazendo seria prazeroso. Então, o Bentham foi um dos primeiros pensadores que trouxe essa doutrina utilitarista. Então, a natureza colocou a humanidade sobre o domínio de dois mestres soberanos, a dor e o prazer. O princípio da utilidade reconhece essa sujeição e aceita como fundamento de sua teoria social. Ou seja, eles aceitam que isso existe e, através desses dois mestres soberanos, conforme o pensador disse, eles iriam fazer sua teoria social baseada nessas duas situações que seriam inevitáveis, a dor e o prazer. Ou seja, a dor é inevitável, o prazer pode ser gerado. Então, ele formulou, né, Bentham, a grande máxima que vimos anteriormente, isto é, a maximização da utilidade em benefício do prazer, e também coloca o humano como fundamentalmente individualistas. Então, se eu parto do ponto que o ser humano e o trabalhador da época era individualmente fundamentalista, ele pensava só em si, então eu tinha que pensar em situações que maximizariam o prazer dele. Mas Bentham ainda foi mais longe. Ele procurou quantificar o prazer, para assim saber o grau de utilidade de algo a partir de 7 pontos. Então, ele atribuiu a utilidade das mercadorias e as pontuou de 1 a 7. E vamos dizer, cada quantia de prazer ia aumentando na mercadoria conforme ele estabeleceu aqui, né? Então, se a mercadoria apresentasse intensidade, duração, se ela trouxesse certeza ou incerteza, se ela causasse proximidade ou afastamento, se ela gerasse uma sensação de fecundidade ou de virilidade, como a gente via muito na época, de pureza e extensão. Ou seja,
o que ela iria trazer, que tipo de utilidade aquilo poderia trazer para maximizar o prazer. Então, conforme for aumentando a pontuação, maior seria o prazer utilizado pelas pessoas. E diferente da maioria dos economistas do seu tempo, o Beto acreditava que a interferência do governo na economia, se pudesse gerar utilidade e prazer, deveria ser vista positivamente. Então, o que ele, diferente de Adam Smith e de David Ricardo, que Adam Smith não queria mesmo a intervenção do Estado, e muito pouco David Ricardo, Beto já justificava essa posição, que se a intervenção do Estado trouxesse algum prazer e alguma utilidade, ela seria boa, ela poderia ser justificada. Então, ele coloca duas razões principais para isso também. A primeira era de que nada garantia que todos receberiam e consumiriam, podendo ocorrer a poupança, ou seja, não era possível que todo mundo teria muita coisa para consumir ou receberia essas coisas, mas poderia gerar uma poupança para que outras pessoas pudessem consumir. Então, haveria a questão de acumulação, de gerar poupança de algum bem. E a segunda razão era acreditar que o dinheiro tinha uma utilidade marginal decrescente, isto é, quanto mais dinheiro você vai conseguindo, menor a sua utilidade. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, menor seria o prazer. É uma relação meio inversa, né? Mas desse ponto de vista, fazia com que o Estado deveria ser presente. Por quê? Porque você não teria sempre o prazer suficiente se não tivesse uma intervenção. Porque você poderia poupar numa situação, ou se você ganhasse muito dinheiro, esse prazer não ia ser concorrente. Era uma situação que você chegava a um ponto, uma utilidade marginal decrescente, quando a gente fala, você chega até um ponto, chega esse ponto máximo de satisfação, máximo de prazer, começa a decrescer, correto? Então, assim, Beto defendia a transferência de renda dos ricos para os pobres, aumentando a utilidade total agregada da sociedade. Ou seja, o Estado viria para tentar coordenar tudo isso, tentar gerar uma distribuição de renda para que essa utilidade marginal decrescente não continuasse na decrescência, sim continuasse a gerar novos períodos, assim como a gente vê até hoje. Então, o que ele via? Que essa transferência de renda dos ricos para o pobre ajudava a ter uma utilidade maior dentro da sociedade. Futuros teóricos identificariam a contradição nessa perspectiva reformista de Beto. Para que o Estado intervisse a buscar a utilidade total agregada da sociedade e diminuir a desigualdade de renda, o mesmo deveria ser neutro. Ou seja, ele achava, como o Beto pregava que o Estado deveria regular tudo isso, outros teóricos já achavam que ele deveria ser neutro ou que ele não deveria intervir nessa situação de transferência de renda. Porém, o Estado era ocupado por seres humanos, e isso, dentro da perspectiva de Beto, significava que o Estado ocupado por seres egoístas e individualistas que buscavam maximizar o prazer. Então, eu teria pessoas que comandariam isso e também buscaria o prazer e a utilidade dentro do Estado, que também seria comandado por pessoas. Nota-se que há uma contradição nisso. Então, se eu tenho pessoas que querem prazer e maximizar a utilidade dentro de um Estado, né, comandando o Estado que faria essa transferência de renda, acabaria sendo uma contramão, certo? Porque quem mais tem, mais quer acumular e dificilmente querá transferir. Outro economista que também traçou uma teoria dentro do utilitarismo é João Baptiste Say. A gente vai falar muito sobre a lei de Say, né? A lei de Say, não é Say, a lei de Say. Então, ele viveu entre 1767 e 1832. Ele foi um economista francês e é considerado um discípulo de Adam Smith. Porém, ele corrigiu alguns erros do ponto de vista dele das teorias de Adam Smith. Então, Say via a teoria do valor-trabalho, isso é, a teoria que afirmava que a capacidade de produzir valor estava relacionada ao trabalho humano como errônea. Então, do ponto de vista essa teoria do trabalho era errônea. Para ele, o preço ou valor de troca do produto estava estritamente ligado ao seu valor de uso ou utilidade. Então, assim como Beta, eu já tinha esquecido o nome, assim como Beta, Say também acreditava
da teoria do utilitarismo, que as pessoas, o valor de um produto ou de uma mercadoria estaria ligada à utilidade dele, e não ao trabalho inserido nele, assim como Adam Smith analisou em seus trabalhos. Então, ele rejeitou a teoria do valor do trabalho, de Smith e Ricardo, e acabou também rejeitando a distinção teórica entre a renda das diferentes classes sociais, para ser a existência de diferentes agentes de produção, que se combinam para produzir as mercadorias, na verdade, estavam produzindo utilidade. A cada agente era igualmente responsável pela produção da utilidade. Ou seja, então, cada agente dentro dessa economia, eles não estavam diferentes entre classes sociais. E eles também não tinham recebia seu salário em troca do seu trabalho. Para ele, cada agente tinha uma representatividade diferente na utilidade. Cada um teria, vamos dizer, uma função para gerar utilidade, para maximizar essa utilidade. Então, sem dúvida, o que mais marcou na sua lei dos mercados foi conhecida como a lei de Serre. O autor argumentava que o mercado, sendo livre, sempre buscaria o equilíbrio de recursos, inclusive o trabalho, ou seja, o pleno emprego dos fatores de produção. Então, ele acreditava que, vindo um pouco da mão invisível do mercado de Adam Smith, que o mercado, ele se equilibraria, ou seja, assim, a oferta geraria a demanda e a demanda geraria a oferta. A gente vai ver muito isso ao longo do curso, vocês vão ouvir muito sobre a lei de Serre, que fala que a oferta cria sua própria demanda, ou seja, a demanda cria sua própria oferta. E no pior dos cenários, a superprodução de um setor seria amenizada pela escassez de outro setor. Então, do ponto de vista dele, sempre teria oferta e demanda para um produto, e a superprodução de algum setor, que se desequilibraria nessa situação, iria acabar suprindo a escassez de outro setor. Então, ele acreditaria que o livre mercado, com pessoas produzindo utilidade, iria desenvolver a economia, ou seja, não haveria distinção entre classes sociais, as pessoas estariam criando satisfação, criando utilidades, e o mercado em si se autorregulasse. A demanda criaria a sua própria oferta, e a oferta criaria a sua própria demanda, sem a intervenção do Estado. Então, a busca de lucro máximo faria, então, que os capitalistas saíssem dos setores de preços mais baixos e entrassem nos setores de preços mais altos. Essa migração dos capitalistas poderiam ter dois efeitos. Então, dentro do ponto de vista da lei de Serre, é que se o mercado se autorregula e se a oferta cria a sua própria demanda, os capitalistas, para terem mais lucros, eles iriam para outros setores. Então, ele iria para o setor que iria estar gerando um preço maior, e dessa forma ele teria mais lucro. Então, primeiro, alteraria os preços, elevando que os que estivessem muito baixos, porque produziriam menos e venderiam menos. E os compradores fariam subir os preços na tentativa de conseguir sua parte na produção diminuída. Ou seja, se eu estou produzindo um produto que o preço dele está baixo, muito baixo, então iria acabar vendendo menos, porque esse produto estaria também menos valorizado, né? Então, a própria demanda e a própria oferta do produto iriam fazer com que esses produtos se autorregulassem. E baixando os preços dos que estivessem muito altos, ou seja, porque seriam produzidas muitas mercadorias e vendidas mais mercadorias. E os vendedores fariam com que os preços baixassem em seu esforço para conseguir compradores para a produção adicional. Ou seja, por mais que migrasse um capitalista de um setor para o outro, haveria esse controle, porque mercadorias que estivessem com preço muito alto teriam um excesso de oferta e uma demanda mais baixa, concorda comigo? E da mesma forma, os produtos que teriam com preço muito baixo tinham um excesso de demanda muito alta e oferta muito baixa, porque as pessoas não queriam ofertar um produto com preço muito baixo. E para regular tudo isso, os próprios produtores, os próprios capitalistas, iriam abaixar ou diminuir o preço para regular esse mercado. E, em segundo lugar, eles iria diminuir a quantidade produzida de mercadoria em excesso e aumentaria a quantidade produzida de mercadorias que estivessem em falta. Ou seja, para regular tudo isso dentro da economia, para que esse mercado atuasse livremente, se tivesse excesso de um produto, parava de produzir eles e produzia os produtos que estivessem em falta. Ou seja,
além dos capitalistas terem seu lucro, aumentarem sua utilidade, eles deveriam pensar também na forma e no comportamento de outras mercadorias do mercado, tanto do seu preço quanto da sua oferta de produtos. Então, dentro dessa lei, para que o mercado se comportem, os capitalistas em si têm que se comportar em conjunto também. O terceiro economista que faz parte desse pensamento utilitarista é o Nassau Sênior. Eu não sei se é muito bem assim que se diz, mas ele nasceu em 1790 a 1864, e ele é um economista inglês. Então, Sênior foi um teórico e economista de muita influência, muito devido à sua posição conservadora sobre a lei dos pobres e por sua metodologia. Então, ele acreditava que as leis dos pobres e a questão do salário como um direito dos trabalhadores e dever do capitalista atrapalhava a livre negociação de ambas as partes. Além disso, tais privilégios destinados à classe trabalhadora era negativo para sua moral, fazendo acreditar que deveriam sempre ter privilégios sem merecê-los através do trabalho. Ou seja, Sênior, ele acreditava que se estabelecia muito essa relação que o salário é um direito do trabalhador e um dever do capitalista. Ou seja, e que essa situação atrapalharia a negociação e o acordo entre as partes, ou seja, a relação com o trabalho ficaria mais dificultosa, principalmente pela parte do capitalista, certo? Fazendo com que os trabalhadores acreditassem que eles tinham alguns privilégios sem merecer, ou seja, ele acreditava que se o capitalista e o trabalhador conseguissem conversar entre si e conseguisse negociar entre si sem privilégios ou sem dever ou direitos, ficaria mais fácil a negociação entre si. Ou seja, para maximizar a utilidade do capitalista e do trabalhador, eles deveriam conversar entre si. Então, nesse sentido, Sênior propôs uma nova formulação para a lei dos pobres, que seria implementada em 1834. Não, o autor propôs que os trabalhadores devem aceitar qualquer tipo de emprego, ou seja, o emprego que estiver disponível, os trabalhadores deveriam aceitar. Os desempregados receberiam somente o necessário para não sobreviver. Como a gente viu anteriormente na lei dos pobres, né, a gente via que as pessoas que não teriam emprego seriam tentadas ser alocadas em outros setores, certo? E nessa situação atual, eles receberiam algum salário somente para não morrer, era um auxílio, né, somente para não morrer quem estaria desempregado. A assistência não deveria ser nunca maior que o menor salário, ou seja, e essa assistência das pessoas desempregadas, o que elas receberiam, não deveria ser maior que o menor salário oferecido. Então, basicamente, esses 3 pontos tinham o intuito de que os trabalhadores fossem incentivados sempre a buscar emprego. Então, do ponto de vista de Sênior, se esses trabalhadores vissem que eles tinham algum privilégio ou algum favorecimento, eles não buscariam emprego. E nessa não busca por emprego, não geraria tanto desenvolvimento dentro da economia, porque produziria cada vez menos. Então, no que diz respeito à sua metodologia teórica, que marcou essa época, Sênior procurou construir uma economia política centrada não no bem-estar social, que acabava sendo parcial a favor de uma classe ou envolvia normas éticas, mas sim ser científica e neutra, buscando assim uma análise da riqueza. Dentro desse pensamento utilitarista, o ponto de vista de Sênior é um pouco diferente, porque ele não está pensando muito no bem-estar de todos, e sim no bem-estar do capitalista, de quem produz. Por quê? Porque ele pensava que não deveria ter favorecimento para ninguém, independente de se ele fosse trabalhador ou se ele fosse capitalista, mas sim que deveria ter uma ciência neutra, para que a riqueza fosse analisada do ponto de vista de produção, e não do ponto de vista de privilégios. Então, o papel de economista para Sênior não seria propor e apontar questões políticas, mas sim formular princípios gerais que, fossem ignorados, poderiam gerar grandes custos para a economia. Então, o que ele pensava? Que se esses princípios morais fossem estabelecidos, eles gerariam cada vez mais custos e não gerariam lucro, ok?
Então, todo homem deseja conseguir mais riqueza, com o mínimo de sacrifício possível. Então, do ponto de vista dele, o homem não quer inserir muito trabalho, ele quer trabalhar pouco e ficar muito rico. Então, quanto mais rico for, com menos esforço possível, com menos sacrifício possível, era mais fácil para as pessoas, para os trabalhadores. A população do mundo é limitada apenas pelo bem moral ou físico, ou pelo medo de uma falta dos artigos que os hábitos dos indivíduos de cada classe e de seus habitantes o levam a querer. Ou seja, essa moral, essa questão de que a utilidade de um produto iria trazer seria somente limitada pelo moral ou pelo físico. Então, esses artigos que seriam gerados pelo indivíduo e suas classes fariam que as pessoas trabalhassem mais para querer cada vez mais esse bem-estar. Então, mesmo eu não tendo essa questão de, vamos dizer, de satisfação, de privilégios para uma classe, as pessoas buscariam essa moral, buscariam essa situação como meio de alcançar uma riqueza que dificilmente ela teria. Então, os poderes do trabalho de outros instrumentos que produzissem riqueza pode ser indefinidamente aumentados de seus produtos quando forem usados como meio de produzir mais. Ou seja, então, o trabalho ficaria mais poderoso e mais evoluído com os instrumentos que auxiliassem a produzir mais. Então, as tecnologias iriam auxiliar nessa produção cada vez maior de riqueza. Então, mantendo-se a capacidade agrícola, um trabalho adicional de terra de determinado distrito iria produzir, em geral, um retorno menos do que o proporcional. Em outras palavras, embora cada aumento de trabalho, o retorno agregado aumente esse aumento e não é proporcional ao aumento de trabalho. Ou seja, aqui a gente já entra naquela questão de que quanto o adicional de trabalho que eu colocar, maior vai ser a produção envolvida nesse trabalho. Então, dentro de uma quantidade de terra e de uma produção agrícola, esse trabalho que eu tenho gerado, do ponto de vista de sênior, essas pessoas trabalhariam sem ter nenhum privilégio, dentro de um equilíbrio onde que ela e o capitalista ia chegar a um ponto de que eles resolveriam uma forma de trabalhar, essas pessoas iriam produzir cada vez mais para ter a sua utilidade máxima, ou seja, para se enriquecer cada vez mais, e sempre o capitalista iria colocar um adicional, uma pessoa adicional dentro da terra, para aumentar cada vez mais a produção, e, por consequência, aumentaria sua riqueza e seu lucro. Vamos lá. Pessoal, dentro desse princípio do subjetivismo capitalista, esses três pensadores, basicamente, criaram a teoria do valor-utilidade, ou seja, que as pessoas buscam uma mercadoria, buscam um produto que vai aumentar a sua satisfação, ou seja, por mais que as pessoas se perceberam individualistas na época, esses economistas buscaram uma forma de demonstrar que esses produtos que elas acabaram produzindo, iria trazer algum tipo de satisfação, e não somente a geração de salário. Então, a gente viu, dentro desses três economistas, que eles tinham essa percepção, né, e esse pensamento de que as pessoas queriam maximizar o prazer e reduzir a dor. Então, dentro daquela visão de que eu sou individual e eu penso só em mim, porque o sistema capitalista acabou criando isso, os utilitaristas trouxeram uma outra visão, que esses produtos gerados iriam me trazer satisfação, prazer e bem-estar. O último economista sênior que a gente viu, ele tinha um pensamento um pouco diferente. Então, por mais que esses produtos gerados trariam bem-estar, eles deveriam ser vistos de um ponto de vista que sem privilégios, que as pessoas, esse produto seria gerado bem-estar, mas que nenhuma classe teria um privilégio em relação à outra. E que quando a pessoa percebe que tem algum privilégio, ela vai querer se enriquecer cada vez mais, com o mínimo sacrifício possível. E que isso não seria bom para os capitalistas, certo? Então, para quem produz, isso não seria tão legal. Então, eles destoam um pouco dos outros pontos de vista do valor-trabalho, no qual a mercadoria, o valor da mercadoria, é dada somente pelo salário, pelo trabalho incluído nela, e esse novo ponto de vista traz que o valor da mercadoria não é somente pelo valor do trabalho, e sim pelo prazer que ela vai trazer. Certo, pessoal?
Não se esqueça de fazer atividade no final da aula para contar ponto. E caso quem não conseguiu assistir ou aconteceu alguma coisa e não pôde ver, faça o resumo e me manda, certo? Muito obrigado, boa noite e até a próxima aula.